Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Ontem eu fiz um vídeo a respeito da violência no Brasil e a imagem de capa desse vídeo foi essa caveira dizendo querem nos exterminar. E eu vou fazer um follow-up breve, rápido, desse vídeo de ontem para mostrar aqui uma matéria que saiu no, no New York Times e apenas elaborar um pouquinho além daquilo que eu falei ontem sobre essa questão da violência no Brasil, né? Então, ontem eu mostrei esses números, né, comparativos, mostrei que o Brasil é, em números absolutos, o país mais violento do mundo. Eu mostrei que nós vivemos um genocídio silencioso, um genocídio não declarado. Isso vem ocorrendo há décadas, aliás, vem ocorrendo há vários anos e isso piorou muito do governo Fernando Henrique em diante. Nos governos do regime militar, nós já tínhamos altos índices de mortes violentas no Brasil, mas a coisa piorou muito a partir da tal nova república, né, a partir do governo do Sarney, de 1986 em diante, mas se acelerou demais a partir dos governos do Fernando Henrique e depois teve mais um rompante absurdo nos governos petistas e eu já vou explicar o motivo disso. Nós vamos entender por que é que regimes esquerdopatas têm essa tendência de aumentar o crime e de aumentar o número de mortes violentas onde quer que eles sejam implementados. Eu falei do caso da Venezuela ontem rapidamente, falei desse lixão comunopata que eles estão fazendo com a América Latina. Então, quando nós vemos aqui o, esse comparativo por números de mortes a cada 100 mil habitantes, nós vemos que a América Latina fica no topo absoluto, né? Nós vemos aí Salvador, El Salvador, Honduras, Venezuela, né? O Brasil está um pouquinho mais abaixo lá. Em 2017, o Brasil já passou acima, né? Aqui em 2000 esses são os números de 2016. Em 2016, o Brasil tinha quase 30 mortes a cada 100 mil habitantes. Agora, esse número já é acima de 100 mil, conforme eu vou mostrar na sequência. Então, eu fiz esse comparativo, mostrei aqui que o Brasil tem um índice absurdo em comparação com uh, o número de mortes violentas no mundo como um todo. Então, eu resolvi fazer esse follow-up por conta dessa matéria que entrou aqui no meu feed de notícias hoje. Surgiu essa matéria do New York Times falando exatamente sobre essa questão da violência no Brasil. Então começa ali um ano de violência, mostra, né, que no Brasil o, o, o racional de mortes atingiu aí um recorde absoluto, né, em termos de mortes violentas. E aqui isso não trata de mortes no trânsito. Nós não estamos falando de mortes incluindo acidentes ou catástrofes. Isso se refere apenas a assassinatos. E isso não ocorre por acaso. Isso não ocorre apenas porque o brasileiro é mais violento que pessoas de outros países. Não, isso é por design. Isso é feito de forma deliberada. Nós vivemos um genocídio deliberado. Então, aqui na imagem de capa, eles mostram, o New York Times mostra o funeral de uma criança, né, um menino chamado Vitor Gabriel, de 3 anos. Está aqui num cemitério de São João do Meriti, no Rio de Janeiro.
em 2017. Então, esse menino foi vítima de uma bala perdida. E, aliás, bala perdida, isso é um nome até, esse é um nome até mesmo, como eu poderia dizer, cínico e sarcástico para uma fatalidade anunciada. Não tem nada de bala perdida. Essas balas estão aí ah, de propósito. Elas não são aleatórias. Então, nessa matéria do New York Times, que apesar de ter a data aqui como 10 de agosto, mesmo dia em que eu fiz o vídeo anterior, ah, ela foi postada no site do New York Times depois das matérias que eu mostrei do Estadão e da Veja no vídeo de ontem. Então, ela mostra aqui que o número de homicídios no Brasil chegou a esse patamar de quase 64 mil por ano. Para se ter uma ideia, isso é um número de mortes muito maior do que as mortes da guerra da Síria. E nós vemos aí vários brasileirinhos tolinhos, iludidos com essa mentalidade esquerdofrênica que domina esse chiqueiro, né, defendendo a entrada de imigrantes da Síria no Brasil. E isso não é um discurso de ódio, que fique bem claro. Nada contra as pessoas que são verdadeiramente refugiadas e que precisam de fato de ajuda. Eu mesmo conheço um rapaz que é refugiado da Síria. Eu me lembro que nós nos conhecemos na biblioteca pública Mário de Andrade em São Paulo, e é um rapaz super gente boa, é um rapaz educado, é um rapaz pacífico, e ele é verdadeiramente um refugiado e está vivendo no Brasil, está tocando a sua vida adiante. Mas este é um caso de exceção. A imensa maioria desses tais refugiados que estão vagando pelo mundo, inundando a Europa, inundando os Estados Unidos, inundando a América Latina, em especial o Brasil, muitos deles são sementes do islamismo para se para se criar o caos, inclusive a partir das divergências religiosas exacerbadas, exageradas, fanáticas, que estão se instaurando nesses locais em que eu mencionei agora. Então, o número de assassinatos no Brasil a cada ano é maior do que 5 ou 6 anos de guerra na Síria, é maior do que a guerra no Iraque. Isso não é brincadeira. Isso é um sacrifício humano que vem sendo feito há anos. A cada 10 anos, são mais de 500.000 de pessoas assassinadas no Brasil. Coloque-se aí o número de desaparecidos e o número de pessoas mortas em acidentes de trânsito, porque nós temos uma sociedade idiotizada em que as pessoas não têm respeito pela vida, e isso também foi feito de forma deliberada, através do marxismo cultural, através do gramscismo e outras ferramentas de dominação das massas, inclusive daqueles que se acham intelectuais, como no caso das universidades, totalmente dominadas pelo lixo do marxismo cultural, pelo gramscismo, que imbecilizou uma boa parte do mundo ocidental, isso inclui os Estados Unidos. Mas eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu não vou entrar nesses detalhes agora. Mas nós vivemos numa sociedade que perdeu o respeito pela vida. Então, a matéria do New York Times fala que isso representa 175 mortes violentas, assassinatos por dia. Curiosamente, mais abaixo nessa matéria aqui, eles mostram, vamos aqui ver o artigo completo, mais abaixo eles falam novamente do número de assassinatos por policiais. Então,
eles falam aqui em 5.144 em 2017, ou seja, 14 mortes por dia, vítimas de policiais. Quando nós fazemos aí um raciocínio muito rápido disso, e a gente percebe o seguinte, isso representa 8% apenas das mortes, dos assassinatos no Brasil. 8%. E eles estão sempre colocando na mídia, e até mesmo aqui na mídia internacional, no New York Times, que para muitos é uma mídia respeitada, mas não é. Não é respeitável, aliás, não é. Toda a mídia mundial pertence a meia dúzia de magnatas que muitos chamam de Illuminati, né? Basicamente são maçons, são esses que estão implementando a nova ordem mundial. Eles dominam a narrativa, independentemente de ser uma narrativa com esse viés socialista, esquerdopata ou não, eles dominam tudo. Eles dominam a mídia mundial. Não é só no Brasil, não é só a mídia brasileira dominada pela família Roberto Marinho ou pela família Saad da Bandeirantes ou pela Igreja Universal do Reino do Macedo, outro maçom, não interessa. O mundo inteiro, a mídia é dominada por poucos magnatas, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, pelo Rupert Murdoch, mais um desses chamados Illuminati e daí por diante. Então, 8% apenas dos casos de mortes por assassinato no Brasil são decorrentes de pessoas que foram mortas pela polícia. Então, eles continuam com essa narrativa de que a polícia é violenta, eles mantêm essa narrativa de que nós temos que acabar com a polícia. Nós sabemos onde isso vai parar. Primeiro, eles desarmaram o cidadão lá no governo Fernando Henrique com o Estatuto do Desarmamento, né? Então, o cidadão não pode se defender. E o que é que as autoridades dizem? Opa, quando o marginal aparecer para te roubar, amiguinho, coloque o rabinho entre as pernas e deixe o cara levar tudo. Deixa ele estuprar a sua esposa, deixa ele estuprar a sua filha, deixa ele estuprar a sua mãe, deixa ele fazer o que quiser. É isso que as autoridades desse chiqueiro maldito pregam? Deveria ser assim? De uma perspectiva, inclusive cristã, que é a perspectiva da qual eu parto, não, absolutamente não. Nós temos um relato na Bíblia em que, quando Jesus enviou discípulos de 2 em 2 para pregarem, ele perguntou a eles, ele disse a eles o seguinte: vendam os casacos de vocês, as roupas de frio, as mantas, e comprem espadas, para que, se necessário, vocês possam se defender. Sermos pacíficos, sim, é uma premissa cristã. Ser imbecil, não. O cidadão tem o direito de se defender. Você não tem o direito de entrar na casa de alguém para roubar o que não te pertence. Você não tem o direito de assaltar uma pessoa e roubar um celular, um relógio, um calçado, um carro. Não, absolutamente não. Mas se um canalha desses aparece na janela do seu carro e te manda descer, e se você tem uma arma na cintura legal, você tem todo o direito de enfiar uma bala na cara desse canalha. Isso não é um discurso de ódio, antes que flaguem o vídeo para que ele seja tirado do ar, não é um discurso de ódio, é um discurso lógico. Toda essa narrativa que nós vemos visa um genocídio ainda maior lá na frente. Quando eles pegarem essas forças militares, que eles vão englobar tudo nesse tal de SUSP, Segurança Pública Única, como é que chama isso? Sistema Único de Segurança Pública, né? Quando eles pegarem toda essa guarda pretoriana, substituindo o que nós temos hoje de polícia militar, polícia civil nos estados, e colocarem isso a serviço
do imperador de Brasília, seja ele quem for, aí, meus amiguinhos, eles vão ter a faca e o queijo. Então, essa narrativa contra a polícia militar é balela. Eu não estou defendendo qualquer instituição, qualquer órgão do Estado, porque eu sei que o Estado é contra nós. E eu sei que todas as instâncias que representam o Estado, inclusive as Forças Armadas, inclusive as Forças Auxiliares, vão cumprir aquilo que for colocado como seu dever, aquilo que estiver embasado nas leis. E nós vemos esses marginais inventando leis cada vez mais contra nós. Quando chegar a hora, os que mandam no mundo chamam de seus cães de guarda, eles vão implementar o que o Estado mandar e eles vão nos dizimar. Acredite você ou não. Então, essa narrativa de que a polícia é violenta e tudo mais, enquanto que a representatividade dos números de violência são apenas 8%, é uma narrativa mentirosa, simplesmente para dessensibilizar, manipular, alienar, idiotizar e, acima de tudo, isso é uma coisa chamada programa preditivo. As pessoas estão sendo doutrinadas a acreditarem em mais uma mentira que irá conduzir ao modelo totalitário, militarizado, opressor. Vale lembrar o seguinte, nós estamos sendo bombardeados por chemtrails o tempo inteiro. Estamos sendo pulverizados por chemtrails. E nesses chemtrails existe uma coisa, aliás, eu vou entrar numa teoria, é uma probabilidade de conter uma coisa chamada Grey Goo. E esses Grey Ghouls estão colocando dentro dos nossos corpinhos, amiguinhos, nanopartículas que vai permitir que nós sejamos rastreados até mesmo sem aquele maldito chip RFID, né, o RFID, que é o sistema de identificação por radiofrequência. Mesmo que muitos de nós achamos que aquilo é a marca da besta, eu particularmente entendo que é apenas digamos que o primeiro passo para a marca da besta. Eu acho que a marca da besta é muito além disso, tem a ver com 322 de Yale, Skull and Bones e daí por diante. Eu vou detalhar isso num vídeo específico qualquer hora. Mas muitos cristãos aí que acham que o chip é a marca da besta, né, que tem a ver com a revelação, que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta e tudo mais, e o chip vai entrar inclusive nesse segmento financeiro para impedir que pessoas comercializem e vivam à base de pagamentos em dinheiro. Eles vão acabar com o dinheiro, vão implantar o chip e as pessoas precisarão do chip para fazerem transações comerciais e até mesmo receberem os seus salários. Mas esse é o primeiro passo apenas. Há passos muito, muito mais perigosos. Eu falei dos chemtrails pelo seguinte: essas nanopartículas vão nos tornar completamente rastreáveis nas chamadas Smart Cities. Eles estão implementando, através de nanopartículas, através desses ghouls que eu acabei de falar, situações em que até mesmo os prédios poderão nos reconhecer quando nós passarmos na frente de um prédio. Essas nanopartículas vão possibilitar que o cidadão seja reconhecido através de elementos como é que a gente chama isso? Biométricos, né? Através de reconhecimento facial e outros instrumentos, nós vamos poder ser localizados em qualquer canto dentro das chamadas Smart Cities, quando isso estiver implementado, e não vai demorar.
Então, nesse momento, nós teremos aí um Estado militarizado totalitarista, e acredite ou não, antes disso eles vão nos colocar uns contra os outros para implementarem a redução populacional descrita nas Pedras da Geórgia. Falei disso ontem, eu vou deixar o vídeo de ontem na descrição e vou deixar também aí como um cartão nesse vídeo. Então assistam o vídeo de ontem para maiores detalhes. Voltando aqui a essa matéria do New York Times, então essa tendência da mídia mundial de demonizar as polícias visa isso que eu acabei de falar agora em última instância. Então, dando uma passada rápida aqui pela matéria, né, vai falando que o Brasil vem batendo esses recordes, né? Então, em 2017 nós chegamos aí a praticamente 31 mortes a cada 100 mil habitantes, aliás, em 2016, né? Perdão, em 2017 mesmo, aumentando a partir de 2016. Eu tinha mostrado aqui que 2016 tinha sido um pouquinho menos de 30, lembram disso? Então, aqui em 2016, vamos ver, nós tínhamos aqui, olha, 29,5, pouco mais de 29,5, quase 30. Então, agora nós já passamos para quase 31 mortes a cada 100 mil habitantes. Então, a matéria faz um comparativo, inclusive, com os Estados Unidos, com a Europa e tal. Eu não vou entrar nos detalhes da matéria para que o vídeo não fique longo. Eu vou deixar tudo o que eu mostrar aqui nesse vídeo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Não tomem a minha palavra por verdade absoluta. Eu não sou diferente de qualquer um que está vendo esse vídeo. Eu apenas tenho interesse na verdade e tenho interesse na preservação da minha vida, porque eu sei que o sistema vai vir atrás de nós. E quando ele vier atrás, eu não quero ser uma presa fácil. Você que está aí no oba-oba, torcendo pelo seu time de futebol, tomando a sua cervejinha, fazendo o seu churrasquinho no final de semana, vendo a sua novela, amiguinho, você vai ser caçado como um cachorro louco e você vai ser uma presa fácil. Mas isso não é problema meu. Então, o que isso significa para os brasileiros em geral, né? O que isso significa para o cidadão comum desse chiqueiro? Então, a matéria fala aqui da intervenção federal no Rio de Janeiro, fala de comércios fechando por falta de condições de negócios, porque a economia foi para o buraco. Nós vivemos uma recessão absoluta e isso também foi desenhado para que fosse assim. Fala que muitos brasileiros estão indo embora desse chiqueiro ou considerando ir embora, né? Uma pesquisa recente mostra que 62% de brasileiros jovens gostariam de ir embora desse chiqueiro se eles pudessem. Isso não vale apenas para os jovens. Aqui fala dos jovens apenas, mas eu tenho certeza que muitos daqueles que não são tão jovens, até mesmo aí a minha geração, a galera com 40, né, na faixa dos 40 ou mais, ou até mesmo mais, eu vejo pessoas com acima de 60 anos falando em ir embora do Brasil. Eu acredito que essa onda começa aqui na América Latina, mas quando toda a sistemática do governo mundial único, através de uma religião única que está sendo implementada pelo Papa Chiquinho, canalha, quando tudo isso estiver sendo cada vez mais acelerado e afunilando, nós vamos ter a mesma situação no mundo inteiro. O chiqueiro brasilis não será o único afetado. Então, a matéria continua falando sobre as repercussões desse lixo todo num ano eleitoral. Então, fala dos candidatos, todo esse blá blá blá, esquerda versus direita, é uma ilusão, meus amiguinhos. Isso faz parte de uma coisa chamada dialética hegeliana, que serve para dividir o gado.
e serve para e serve para ahm, serve para colocar as pessoas umas contra as outras, e ahm, isso visa também a implementação do plano de redução populacional. Então, não caiam mais nessa. Não acreditem que isso irá, não acreditem que qualquer candidato irá solucionar qualquer problema. Então, eles citam aqui o Bolsonaro e eles fazem questão de mencionar que o Bolsonaro é um candidato de extrema direita. Isso não existe, meus amiguinhos. Extrema direita não existe. Extrema esquerda? Sim, claro que existe. É esse bolivarianismo nojento que nós vimos aí no Brasil com essa esquerdopatia petista, e isso não acabou. Temer continua fazendo a mesma coisa e vai continuar assim, independentemente de quem for selecionado. A eleição é apenas um mecanismo para dar ao povo a impressão de que o povo tem escolha. O povo não tem escolha, meus amiguinhos. Não tem escolha. Agora, uma coisa interessante é que quando se fala de extrema direita, ah, muita gente pensa em regimes como, por exemplo, o regime nazista. Agora, será que o nazismo foi realmente algo de direita? Vamos ver. O que significa o Partido Nazista? O que significa o nazismo? O Partido Nazista era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Uou. Qualquer semelhança com o nosso PT não é mera coincidência. Onde esse lixo de socialismo trabalhista é implementado, a, a, se estabelece um padrão. Isso é desenhado para que seja assim. Não acontece por acaso. Não é por acaso que quando o partido dos tranqueiras, né, essa petralhada nojenta, assumiu o poder com o Lula lá em 2002, não é por acaso que a criminalidade aumentou tanto nesse chiqueiro. É desenhado para que seja assim. Ah, aí outros vão vir com aquela história de opa, essa turma de direita é tudo fascista. Será que o fascismo é algo realmente de direita? E eu não estou aqui defendendo as dicotomias, eu não estou defendendo a dialética hegeliana. Para mim, direita e esquerda, esquerdopata, direitopata, são apenas idiotas úteis da mesma moeda. Uns de um lado da moeda, outros do outro lado da moeda, porque estão iludidos. Estão iludidos. Lá em cima, entre aqueles que mandam em tudo, não existem essas dicotomias. É opressor versus oprimido. 2% contra 98% que somos nós. Não se iluda. Então, será que o fascismo era realmente algo de esquerda? De direita, perdão? Não! Não! O Mussolini pregava o seguinte: tudo no Estado, nada contra, perdão, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Que tipo de visão é essa? Isso é o tipo de visão ideológica que aqueles que são conservadores ou de direita têm com relação à sociedade, com relação ao Estado? Claro que não. Eu vou deixar esse videozinho curto aí na descrição do vídeo, né? Deem uma olhada lá, tem uma explicaçãozinha bem lógica e bem prática e bem rápida sobre essa questão aí do fascismo. Então, se você, meu amiguinho, ainda está iludido por essa dialética hegeliana e você ainda enfrenta
esses esquerdopatas do inferno te chamando de fascista, mande esse videozinho aí para eles. Então, voltando aqui a essa questão da matéria, para concluir, né? Então, mostrando que essa mídia nojenta mundial, globalista, está sempre defendendo pautas. Eu peguei aqui, o que também entrou pelo meu feed de notícia, uma matéria de um jornal eletrônico lá de Singapura, né, da Ásia, falando aqui de políticos envolvidos no assassinato de uma ativista brasileira, falando aqui do caso daquela fulaninha chamada Marielle, né, aquela tal de Marielle Franco. Eu não vou ler essa matéria aqui na íntegra, não vou entrar em detalhes. Aqui menciona aquele tal de Freixo, né? Toda essa esquerdopatia nojenta que defende lixos como LGBT, ideologia de gênero, liberação da maconha. Então, eu não vou perder tempo falando desse lixo todo, porque eu não tenho nada de bom para falar dessa gente. Mas eu quis mostrar isso aqui apenas para dizer o seguinte: a mídia mundial está sempre dominando a narrativa e está sempre mostrando aqueles que fazem parte da defesa das pautas globalistas como os coitadinhos. Então, eu quis apenas mostrar aqui que tudo isso faz parte de todo um esquema para nos envolver numa trama pior do que essa que nós estamos vendo hoje, com essas dicotomias todas. Então, eu começo a concluir mostrando o seguinte: não há saída contra o sistema. No vídeo de ontem eu fiz algumas menções a alguns versos da Bíblia. Eu vou, como eu disse, deixar isso aqui na descrição. Deem uma olhada no vídeo de ontem, deem uma olhada nessas referências que eu passei para vocês e reflitam sobre isso. E apenas para mostrar uma reflexão um pouco maior aqui com relação a toda essa questão política, eu vou mostrar aqui um trecho de um vídeo de um comediante chamado George Carlin, no qual ele fala sobre o sonho americano e ele fala de como aqueles que dominam, de como aqueles que mandam em tudo estão dominando as massas. Então, assistam esse vídeo, vou deixá-lo aqui como reflexão, reflitam sobre isso e eu volto na sequência para encerrar. Até já. But there's a reason. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient
workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. By the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Yeah. You know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white, and blue dick that's being jammed up their assholes every day. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. American dream. É isso, amiguinhos. E isso não vale apenas para os Estados Unidos, isso vale para o mundo todo. Esses que mandam no mundo não querem pessoas capazes de um pensamento crítico. Eles querem trabalhadores obedientes, que não questionam. Esses que estão na política, que estão em evidência, não estão nem aí para nós, eles não estão nem aí para você. Pare de legitimar o sistema, você não vai vencer. Você não vai encontrar político algum que irá defender os seus direitos. Novamente, este é um canal cristão. Estude a Bíblia, compreenda o que isso tudo significa. A salvação através do arrependimento dos pecados e através da graça de Deus por meio de Cristo Jesus é real. É real, meus amigos. A condenação eterna também é real. O sistema cria essas ilusões todas aí para tomar o seu tempo, para roubar o seu tempo, te transformar num zumbi idiota, defensor dos mecanismos do sistema. Leia e entenda a parábola do semeador, conforme eu expliquei no vídeo de ontem. Dê uma olhada nisso. Então é isso, meus amigos. Eu termino por aqui. Espero que esse vídeo provoque aí uma reflexão. Não sejam presas fáceis. Não sejam presas fáceis. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.